Punho de Ferro de Finn Jones vai finalmente retornar para a Marvel. Será que ele vai durar muito tempo? Como que vai funcionar essa passagem de manto e quando que a gente pode ver o Punho de Ferro de volta para o UCM? Vamos comentar sobre essa volta do Punho de Ferro, que pode estar mais perto do que a gente imagina. Ele que já apareceu, não com a volta de Finn Jones, né? Mas como outra versão de Punho de Ferro na série de Olhos de Wakanda. Vamos comentar sobre essa volta de Punho de Ferro e como que isso pode se ligar até o filme de Shang-Chi 2. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre essa grande volta de Finn Jones ao papel de Punho de Ferro. Recentemente nós estamos tendo a volta dos Defensores para a Marvel e principalmente com os mesmos atores. Foi o caso de Charlie Cox retornando como Demolidor, como Matt Murdock lá no filme de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa até atualmente. É o caso agora da Kristen Ritter retornando como a Jessica Jones desde da terceira temporada da sua série. Ela não voltava e agora ela retornou também para a segunda temporada de Demolidor Renascido. A gente também deve ter a presença de Luke Cage do Michael Colter bem perto, né, de retornar também, possivelmente até na segunda temporada de Demolidor Renascido. E o único que ficou de fora foi o Finn Jones. Até o próprio John Bertel já retornou como Justiceiro também, porém o Finn Jones ainda não tem nada relacionado ao seu Punho de Ferro de Daniel Rand. A gente sabe que o Punho de Ferro de Daniel Rand é, na teoria, o Punho de Ferro principal da Marvel, o Punho de Ferro que é mais famoso, e ele já foi adaptado na sua série, com 2 temporadas, na série de Defensores, fazendo participação em outras séries também, como Luke Cage. Então, a história de Danny Rand já está muito bem introduzida, assim como a da Jessica Jones, Luke Cage, Demolidor, Justiceiro. A volta dele é uma questão também de tempo. O ator já estava pedindo a volta dele mesmo como Punho de Ferro há muito tempo também. A gente nunca teve uma posição da Marvel em relação a isso, porém agora surge um rumor fortíssimo sobre essa volta de Finn Jones como o Punho de Ferro. Bom, segundo esse rumor, que é da fonte, né, de The Cosmic Circles, que é uma fonte absurda, uma fonte muito confiável. Bom, segundo The Cosmic Circles, a gente está bem perto de ter uma segunda chance chegando muito forte. Segundo o confiável insider, né, o Alex Pérez, né, de The Cosmic Circles, o Finn Jones deve retornar, reprisar o seu papel de Punho de Ferro como herói Punho de Ferro até ele ser um mentor dentro do UCM. Ele voltaria como Punho de Ferro, mas estaria em uma jornada individual para encontrar o seu sucessor, que seria o Lin Lee, que está sendo o melhor considerado para assumir o manto de Punho de Ferro, pelo menos no momento. É isso mesmo, galera. Bom, quem é o Lin Lee e por que ele vai assumir o manto de Punho de Ferro? Por que vai acontecer isso? Bom, vamos começar primeiro com essa passagem de manto de Daniel Rand. Como eu falei com vocês, Daniel Rand é, na teoria, a versão principal do Punho de Ferro nos quadrinhos da Marvel e na Marvel em geral. E a gente já teve a sua história inteira sendo contada na série de Punho de Ferro. Ou seja, não tem mais grandes histórias para o Punho de Ferro participar, a não ser, por exemplo, a adaptação de Devil's Reign, que vai ser, né, adaptada naquele filme de Defensores que eu trouxe, né, o vídeo no canal nessa semana agora. Eu trouxe falando sobre esse filme de Devil's Reign que deve acontecer pela Marvel Studios, aonde vai juntar os heróis de Defensores para lutar contra o Rei do Crime, contra o Wilson Fisk, em uma grande saga, fechando essa saga aí de Defensores, né? A gente deve ter o Finn Jones retornando como Punho de Ferro, e talvez seja a sua última grande participação em um grande evento como Punho de Ferro. A gente sabe que tem esse tipo de tradição ligada aos punhos de ferro, aos monges, né? A gente sabe que tem toda essa tradição aonde nenhum punho de ferro é um punho de ferro para sempre. É assim com várias versões de punho de ferros de anos passados, de décadas passadas, de séculos passados, e isso também cabe ao próprio Danny Rand. Danny Rand é o mais famoso, é o punho de ferro mais famoso que nós temos, mas nós já tivemos muitos outros punhos de ferros antes do Danny Rand e após o Danny Rand nos quadrinhos. E como eu falei no rumor que a gente tem do Alex Pérez, segundo, né, o Alex Pérez, o Lin Lee é o grande nome trazido pela Marvel Studios para tentar herdar o papel do Punho de Ferro dentro do UCM após o Danny Rand. Como eu falei com vocês,
Danny Rand não deve ter muito espaço na Marvel por agora. A minha aposta é que sim, ele pode até ganhar algum especial, pode até ganhar uma nova série, principalmente trazendo essa nova mentoria. Até porque o Danny Rand não vai deixar de ter os poderes do Punho de Ferro. Não, pelo contrário, Danny Rand vai continuar sendo o Punho de Ferro para sempre. Até porque o Punho de Ferro é uma magia trazida por esforço, por treino, não só por poderes em específico. Tanto que existem vários punhos de ferro, sabe? É um tipo de treinamento. Então, Danny Rand só vai deixar de ser o Punho de Ferro se ele parar de largar toda a sua vida inteira que ele teve de Punho de Ferro. Aí sim os seus poderes vão adormecer, entende? O que não vai acontecer. Ou seja, o Finn Jones como Punho de Ferro deve aparecer em Devil's Reign, deve retornar, por exemplo, em alguma temporada de alguma série, seja do Demolidor. Ele pode ganhar a sua própria série como esse mentor para o Lin Lee e, obviamente, a sua grande participação no filme de Shang-Chi 2. Os Punhos de Ferro já estão voltando para a Marvel com o tempo. A gente já teve a primeira aparição de um Punho de Ferro da antiguidade, um Punho de Ferro de séculos atrás, na série animada de Olhos de Wakanda, onde nós tivemos uma Punho de Ferro versão feminina, né, que se passa séculos atrás, que teve aquele contato com os wakandanos. É mais um Punho de Ferro sendo introduzido e até agora o segundo Punho de Ferro apenas que nós temos dentro do UCM, somado ao do Danny Rand, com essa Punho de Ferro que nós tivemos lá na série de Olhos de Wakanda. Como eu falei, a gente já tem confirmado algum Punho de Ferro no filme de Shang-Chi 2, que inclusive foi, né, atualizado pelo Simu Liu, o ator de Shang-Chi, falou que o filme ainda está acontecendo e que deve sair, por exemplo, na próxima saga da Marvel, na saga dos Mutantes. O que até é coerente, porque o filme de Devil's Reign também deve sair na saga dos Mutantes na próxima fase, depois da saga do multiverso. Então faria sentido a gente ter, por exemplo, o Danny Rand fazendo sua grande última participação como Punho de Ferro mesmo, principal, no filme de Devil's Reign, e já em Shang-Chi 2, ele ainda ser o Punho de Ferro, mas já começar a sua mentoria. Até porque o Lin Lee é uma versão jovem de um novo Punho de Ferro, e é um Punho de Ferro asiático, o que teria ligações, por exemplo, com Shang-Chi 2. A gente sabe que também o Shang-Chi, toda essa relação com os seus poderes, com a sua arte marcial, também é muito ligada a treinamentos, não somente a magia, por exemplo. Ou seja, a gente poderia ver um novo Punho de Ferro, no caso do Lin Lee, já sendo trabalhado há muito tempo, só que nas escondidas, por exemplo. Ele já tá treinando há muito tempo. E assim que o Punho de Ferro do Danny Rand meio que aposentasse no segundo filme de Shang-Chi 2, ele poderia já passar sua mentoria para o Lin Lee. E obviamente, como eu falei, ele não deixaria de ser o Punho de Ferro. Danny Rand agora só seria o mentor do Lin Lee, para o Lin Lee se tornar o Punho de Ferro principal da Marvel nos próximos anos. E onde isso poderia acontecer? Como eu falei com vocês, a gente poderia ter isso sendo adaptado em uma série, já que o Punho de Ferro ele tem capacidade sim para ganhar uma série. É um personagem gigante, é um personagem que já participou dos Vingadores, é um personagem muito grande e que com certeza vai retornar com um potencial enorme, até porque ele vai aparecer em Shang-Chi 2. Então a sua participação não vai ser minúscula, não vai ser pequena. Ele deve ter uma participação um pouco maior. E obviamente, a gente poderia até ter sendo adaptado a mentoria do Danny Rand com o Lin Lee durante as produções aí relacionado, né, ao Punho de Ferro. Mas eu acho que faria muito mais sentido uma série, por exemplo, nova do Punho de Ferro, onde é uma série totalmente focada na mentoria do Lin Lee com o Danny Rand, sabe? Uma série para passar de vez esse manto, enquanto o Punho de Ferro continuaria dentro do CM. Algo parecido com a série do Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro ainda é o Gavião Arqueiro, porém ele passou o seu manto para a Gavião Arqueira da Kate Bishop. Atualmente, ela é a Gavião Arqueira principal, enquanto o Gavião Arqueiro do Clint Barton é só o Gavião Arqueiro quase aposentado. É o que a gente poderia ter com o Danny Rand. Ele passando e principalmente, né, como eu falei, nós temos toda essa ligação da tradição do Punho de Ferro que tem que ser passada de manto. A gente poderia ver isso agora recentemente. Seria uma forma da Marvel trazer até um Punho de Ferro mais jovem, já que o Danny Rand já teve a sua história contada, como eu falei, e fora que nós tivemos também alguns entraves com o próprio ator. Mesmo o ator querendo muito retornar como Punho de Ferro, como o Danny Rand, a Marvel ainda não chegou a nenhum acordo com o Finn Jones. A Marvel nem sequer procurou o ator, pelo menos é o que a gente sabe até então. Diferente do Michael Calter, o Luke Cage, ele esteve na Comic Con junto com a Kristen Ritter e o Charlie Cox. Ou seja, por que ele estaria no meio de todo mundo se ele nem tivesse um mínimo contato com a Marvel, entende? Então é muito provável que o Luke Cage já retorne, por exemplo, numa segunda temporada de Demolidor Renascido. Já o Punho de Ferro ainda tá demorando, talvez porque a Marvel não tenha procurado o Finn Jones
Jones ainda. Muito porque o ator sofreu muitos hates na época da série do Punho de Ferro pela sua atuação, o que não é culpa somente do ator, é culpa de toda a produção da série, um roteiro fraco e tudo mais, não é culpa do ator. Mas eu acho muito provável que ele retorne mesmo como Danny Rand, não como o Punho de Ferro principal, mas passando a sua mentoria para o Lin Lee. Eu acho que isso é muito provável e eu acho que a Marvel já tá caminhando muito bem para isso acontecer, galera, muito bem mesmo. Bom, comenta o que vocês acham sobre isso, se você acha que o Punho de Ferro merece uma série própria, principalmente para passar o seu manto para o Lin Lee, se você é a favor do Finn Jones retornar como Danny Rand para o UCM. Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!